Será que o Halloween é uma festa feita para adorar o chifrudo, o capeta, a coisa ruim, o opositor, o inimigo, esse cara aí? Vamos tentar entender depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou ter uma explicação mais cética, científica. E falando em Dia das Bruxas, não é que eu estou sendo processado por uma bruxa, simplesmente porque eu vi um vídeo no TikTok no qual a suposta bruxa fazia um fenômeno sobrenatural e eu explicava que aquilo, a explicação mais plausível para aquilo era um truque de mágica, que aquilo era um truque de mágica. E mostrava outros mágicos fazendo exatamente a mesma coisa. E deu processo. Portanto, se você puder me ajudar a continuar defendendo o pensamento crítico, o Pix está aqui na descrição e aparecendo aqui. Qualquer valor ajuda e é para pagar as custas processuais. Então, bora voltar para o tema do vídeo. Quer dizer, se bem que bruxaria ainda é um pouco dentro do tema do vídeo. Vamos lá! Esse vídeo vai ser um react a Débora Bertoli Cardoso, que pelo que eu vi é uma influenciadora cristã. E ela nesse vídeo está colocando a visão dela sobre esse tema, tá? E é direito dela, tem direito de fazer isso. Então, o vídeo não é uma crítica a ela, mas eu também tenho o direito de colocar a minha visão sobre esse assunto, tá bom? Então vamos primeiro ver o vídeo e depois eu vou comentar. Tem mais coisas bem legais para comentar sobre esse tema. Anton LaVey, falecido fundador da Igreja de Satã nos Estados Unidos, certa vez disse: "Eu fico feliz em ver que os pais cristãos deixam seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma noite no ano." Ele falou isso se referindo ao Halloween. Nessa data, quem que você representa? Para quem que você se veste? Para quem são as suas comemorações, sua imagem e linguagem? Para quem? Eu sempre digo que roupas, acessórios, itens decorativos, eles não nos definem de jeito nenhum, mas eles revelam e muito. Inclusive, se você não é militar e é flagrado com uma roupa do exército, isso é considerado crime. Ninguém pode usar uniforme, ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados pelas Forças Armadas. Eu já conheci um rapaz, inclusive, que ele foi numa recreação com os amigos vestido de soldado. Na volta ele foi parado pela polícia e ele teve que voltar seminu para casa porque o obrigaram a tirar aquela roupa porque ele não representava as Forças Armadas. E exatamente na mesma data que se comemora a maior reforma cristã da história, que é a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, muitos cristãos escolhem se vestir para expressar e se expor para exaltação do macabro, do terror, dos mortos, da bruxaria. O envolvimento do Dia das Bruxas com as trevas já foi confirmado até mesmo por satanistas. Não tem brecha para uma interpretação diferente. Nessa data, fuja de máscaras, fuja de fantasias, experimente o rosto descoberto, pois é com ele que você vai ser transformado à imagem e semelhança daquele que te criou. E não tem nenhum envolvimento com a morte. Na verdade, ele experimentou a morte para que você tivesse vida. O que você tem expressado com a vida que você tem? Beleza, agora vamos comentar fala por fala. Quer dizer, não todas as falas, mas algumas falas vamos comentar. Anton LaVey, falecido fundador da Igreja de Satã nos Estados Unidos, certa vez disse: "Eu fico feliz em ver que os pais cristãos deixam seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma noite no ano." Ele falou isso se referindo ao Halloween. Anton Isander LaVey, nascido em Chicago em 1930, realmente foi o fundador da primeira igreja de Satã, e isso aconteceu em 1966. Ele se inspirou em Aleister Crowley, Friedrich Nietzsche, entre outros. E um dos valores cultivados pela sua religião é o individualismo. Em 1969, apenas 3 anos depois de ter fundado a sua igreja, ele lançou a Bíblia Satânica. Diferente do satanismo teísta, o satanismo de LaVey diz que o diabo, que Satã, refere-se a valores terrenos e carnais, que são típicos do ser humano. Então ele despreza técnicas ocultistas. Os textos dele criticam fortemente os satanistas tradicionais e ele diz que eles repetem as crenças cristãs para seus próprios interesses. Ele diz
que os satanistas tradicionais convivem com entidades do inferno porque têm medo de espíritos ainda mais perigosos. Na primeira metade, ele critica os satanistas tradicionais e os cristãos. E na segunda metade, ele dá orientações para os membros da sua igreja. Ele diz como que eles devem viver. E ele diz que os membros da sua religião devem ter sucesso material para se destacar como indivíduos. Ele diz que um satanista tem que ser rico, basicamente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo aí muita semelhança com a teologia da prosperidade. Eu já vi várias vezes pastores falando coisas do tipo: desde quando um filho de Deus é miserável? Desde quando um filho de Deus anda com um Uno 92? Pois é, sei não. Bem, embora ele seja, sim, de fato, o criador da Igreja de Satã, que tem escrito a Bíblia Satânica, etc., eu não achei, não quer dizer que não exista, tá? Mas eu não achei citações dele falando sobre o Halloween, muito menos essa afirmação que a Débora trouxe. Agora, quem fala que ele falou isso é um tal de John Ramirez. John Ramirez é um autor que, segundo ele próprio, já esteve ligado ao ocultismo e ao satanismo. E ele agora ele adverte os cristãos para não se envolverem com essas práticas que parecem inofensivas e que são muito sedutoras. E para tomarem cuidado com essas práticas, principalmente no dia do Halloween, que é quando é possível abrir as portas das trevas. Trechinho de uma fala dele aqui no Gospel Prime. Segundo Ramirez, desde seus 8 anos de idade, ele foi introduzido no ocultismo pela família de seu pai, se tornando depois um sacerdote de alta patente em Nova York, especializado em bruxaria, feitiços, maldições e projeção astral. Então, ele é basicamente aquele arquétipo, aquela persona do ex-satanista que se converte a Jesus, que se converteu a Jesus e agora prega, tipo um Daniel Mastral. Esse personagem faz muito sucesso e ganha muita grana. Vide o bruxo Tio Chico. Vocês lembram dele? Ex-bruxo Tio Chico? Ex-bruxo da Xuxa? Pois é, desde São Cipriano, esse personagem vende muito e faz muito sucesso. E o relato desse John Ramirez aqui é cheio de alegações sobrenaturais, tá? Então, assim, se você é minimamente cético, você vai ver que não tem como isso aqui ter acontecido organicamente, tem que ter sido inventado, porque ele fala de demônios, enfim, do mesmo jeito que outros, inclusive no Brasil, falam, né, que demônios se materializaram na frente dele. Enfim, essas coisas que só eles viram, mas ninguém viu, não tem como mostrar, não tem prova de nada, enfim, tipo. E é ele que fala que como é o nome do cara aqui? Anton LaVey fala isso sobre o Halloween, ok? Então já começamos por aí. Halloween. Nessa data, quem que você representa? Para quem que você se veste? No meu caso, eu represento um personagem de um filme de super-herói. Para quem são as suas comemorações, sua imagem e linguagem? Para quem? Eu sempre digo que roupas, acessórios, itens decorativos, eles não nos definem de jeito nenhum, mas eles revelam e muito. Inclusive, se você não é militar e é flagrado com uma roupa do exército, isso é considerado crime. Ninguém pode usar uniforme, ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados pelas Forças Armadas. Eu já conheci um rapaz, inclusive... Tá, primeiro que não é crime, é contravenção. Segundo que, sim, você não pode usar uma roupa que possa ser realmente confundida com uma roupa do exército. Mas se for uma coisa estilizada, satirizando, que não corra risco de alguém realmente pensar que você é um policial ou um militar, não tem nenhum problema. Porque essa é uma norma que tem a ver com segurança. Tá? E também tem a exceção dentro de ambiente controlado, que é para gravação de filme, de séries ou peça de teatro, que é possível você ter um uniforme muito semelhante para ser usado apenas dentro daquele contexto, porque isso tem a ver com segurança. Então, não sei qual que é a relação. Porque é proibido você usar roupa de militar porque é perigoso, porque você pode usar isso para cometer um crime, alguma infração,
Logo, se você se fantasia de um monstro, o diabo fica realmente feliz? Não entendi qual que é a relação. E tem sim relatos de pessoas que foram detidas porque estavam com farda militar em alguma festa fantasia, mas é tudo caso que alguém pegou uma farda real e saiu como se fosse uma fantasia. Pegou de um amigo, de um colega, aí realmente é complicado. Mas como eu falei, é porque tem a ver com segurança. Que ele foi numa recreação com os amigos vestido de soldado. Na volta ele foi parado pela polícia e ele teve que voltar seminu para casa porque o obrigaram a tirar aquela roupa porque ele não representava as Forças Armadas. E exatamente na mesma data que se comemora a maior reforma cristã da história, que é a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, muitos cristãos escolhem se vestir para expressar e se expor para exaltação do macabro, do terror, dos mortos. Tá, mas aí foram vocês que pegaram a data, né? Porque a data já estava reservada pro Halloween antes. O Halloween vem de mais de 2.000 anos atrás e tem origem em diversas culturas, mas principalmente a cultura celta. Ele deriva de uma festividade chamada Samhain, que era comemorada no final de outubro. Os celtas acreditavam que nessa época as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficavam mais tênues, permitindo que os espíritos daqueles que faleceram ultrapassassem essa fronteira. E aí poderiam passar tanto os espíritos desejados de pessoas boas e queridas, como espíritos indesejados de pessoas que nós não queremos ver nem mortas. Bem, e aí para afugentar os espíritos indesejados, os espíritos maus que aproveitavam para fazer a passagem nesse período, eles faziam fogueiras e usavam máscaras. E aí, com a expansão do Império Romano, o cristianismo começou a se expandir pela Europa e eles fundiram essas festas com as suas próprias tradições, como fizeram com diversas outras festas, inclusive o próprio Natal. No século VII, o Dia de Todos os Santos, All Saints' Day, também conhecido como Dia de Todos os Mortos, foi estabelecido no dia 1º de novembro, para homenagear os santos e mártires. A véspera desse dia, 31 de outubro, passou a ser conhecida como All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. All Hallows Eve, que posteriormente se tornou Halloween. E aí, claro, entrou o capitalismo, né, e tornou a festa mais para todos e colocou elementos que são comerciais, como foi com todas as festas. A história do Halloween não é lá muito diferente da história do Natal, mas ninguém fica achando que o Natal é uma festa demoníaca. Quer dizer, algumas pessoas talvez achem, mas de modo geral, ninguém acha. O envolvimento do Dia das Bruxas com as trevas já foi confirmado até mesmo por satanistas. Não tem brecha para uma interpretação diferente. Mas é confirmado por satanistas que também falam um monte de groselha. Não estavam falando que o mundo ia acabar nesse Halloween? Acabou? Nada, tamo aí. Então, as mesmas pessoas que falam isso falam um monte de coisas sobrenaturais e que não tem nenhum vínculo com a realidade. Beleza, aqui ela já vai para a conclusão. O que eu penso sobre o Halloween? Por que é divertido para as pessoas se fantasiar de coisas macabras durante o Halloween? Tratando o Halloween, obviamente, como uma festa do capitalismo, porque é o que as festas acabam virando, né? O Natal tinha uma origem pagã, aí o cristianismo foi lá e mesclou, virou uma outra coisa, mas ateus também comemoram o Natal, porque é uma oportunidade para encontrar com a família, enfim. E é uma festa também do capitalismo, né? Trocar presentes. O Halloween é a mesma coisa, ninguém comemora o Halloween com o propósito original dele. Eu acho que a graça de se fantasiar de coisas macabras é pegar aquilo que te assusta, aquilo que você tem medo, como espíritos, o sobrenatural, bruxas, fantasmas, ou, para aqueles que são céticos e não têm medo do sobrenatural, a própria morte, serial killer, claro, se for serial killer de filme, né? Se for serial killer real, acho que já fica um pouco pesado demais. Pegar essas coisas que nos assustam e transformar em uma coisa divertida. Brincar com aquilo, sabe? Debochar daquilo. É pegar os nossos medos e rir deles, porque aí os medos se tornam menores.
Eu acho que essa é a proposta por trás do Halloween. Eu acho que essa é a graça. Que quando você satiriza, quando você ridiculariza, aquilo se torna menos assustador. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam de se fantasiar do macabro, do assustador, do sanguinário, uma vez por ano. Para que a gente possa rir dessas coisas que dão medo. Tá bom? Se você não tem medo do sobrenatural, de fantasmas, de monstros, provavelmente você tem medo da morte. É muito difícil achar alguém que não tenha medo da morte. Enfim, eu acho que é isso. Tá bom? Mas você, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber. E sabe quem que daria uma excelente fantasia de Halloween? É claro, aquele mestre que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Estou falando, é claro, do ET Bilu, e a mensagem dele é: busquem conhecimento.